Eu sinto que o meu processo se deu muito pelo meu desejo de pesquisa, né? Porque vendo assim na minha trajetória, eu vejo que existe uma inquietude no sentido de buscar suportes diferentes, materiais diferentes, né? Então eu não me sinto assim como o desenhista, ou o pintor, ou um gravador. Eu sinto que é de uma forma mais genérica, assim, né? O interesse. Então é isso, eu comecei fazendo aquarelas, lápis, grafite, e com essa prática eu comecei a ter acesso a esse universo do papel, principalmente com o universo das aquarelas, né? Então eu comecei a me interessar muito por esse suporte. E eu tive a oportunidade de viajar para o Japão 2 vezes para pesquisar papel. Foi em 81 e 88, né? Enquanto isso, assim, eu já tinha me formado na universidade, aqui na UFES, me graduei em pintura, fiz festivais de inverno em Minas Gerais. Minha formação foi por aí, assim. Eu tentei uma bolsa para estudar, fazer um mestrado, mas não consegui, já como professor, porque eu me formei e comecei a dar aula, né? E, bom, nesse meio tempo, eu entrei em 77 como professor, em 81 eu viajei ao Japão, me aprofundei nessa pesquisa do papel, em 88 eu retornei, já em 87, se não me engano, já criei a oficina de papel na universidade, a pedido dos alunos, e foi muito interessante essa experiência. Então, assim, meu trabalho individual, ele foi se dando dessa forma. Eu paralelo à universidade e o trabalho correndo de uma forma muito lenta, né, em casa, no meu ateliê e tal. E 96, final de 96, eu peço demissão da universidade como professor para me dedicar exclusivamente às artes plásticas. E começo a viver uma experiência muito nova, porque era um outro tipo de responsabilidade que eu teria que ter, né? Porque você trabalhar com um plano, né, de obrigação, de responsabilidade, quer dizer, eu enquanto professor, quer dizer, eu tenho uma aula para dar a partir das 8 horas e depois 1 hora da tarde, quer dizer, você tem uma responsabilidade a ser cumprida. Quando você parte para uma experiência autônoma, eu acho que há uma exigência muito diferenciada nesse sentido, porque você que tem que criar a sua responsabilidade, né? Então foi uma experiência assim que demorou a se acertar, porque você acorda já na hora que você bem entende, a sua responsabilidade fica muito mais largada, solta, né? Mas eu acho que o meu desejo era tão grande de conseguir, de tentar essa experiência única, assim, de você viver exclusivamente para as artes plásticas, que a coisa andou. Então, de que forma? Eu fui apresentado para uma galeria em São Paulo pelo um querido amigo, Marcos Benjamin, que é um artista mineiro. Ele me apresentou para a galeria Marília Razucchi, e que até hoje eu continuo com ela, já tem 16, 17 anos, tem muito tempo que eu comecei a trabalhar com ela, e a coisa foi pegando, e eu aí consigo entrar no mercado. Eu tive muita sorte, que foi um período para o Brasil, de um início do mercado das artes realmente se concretizar, porque se eu tivesse tomado essa decisão nos anos 80, eu acho que teria sido muito difícil, né, das coisas terem acontecido para mim. Mas é interessante, assim, nos anos 90, final dos anos 90, parecia que estava tudo ali conspirando a favor, né? Foi muito interessante. E comecei a participar de feiras internacionais,
com a galeria, comecei a viver uma experiência que eu sempre achei muito distante, mas vi que era possível, né? Quer dizer, o que significa? Eu, artista plástico do Espírito Santo, continuando a morar aqui, quer dizer, eu estava contando exclusivamente com o meu trabalho. O meu trabalho que tinha que falar. Eu não estava lá presente para poder ficar vendendo a minha história, né? Fazer o meu lobby, né? E fiquei muito confiante, porque o trabalho falou sozinho. Então eu realizei exposições individuais nessa galeria. Logo em seguida eu fui convidado para trabalhar com uma galeria que até hoje trabalho também no Rio de Janeiro, que é a HAP. Então eu entrei muito no cenário nacional via mercado, tá? Por quê? A minha preocupação era realmente assim, criar para mim condições que eu pudesse sobreviver, né? Sem precisar vender a alma para o diabo, sem abrir concessões, respeitando o meu trabalho. Eu não mudei nunca para nada, eu segui o meu caminho, meus desejos, né? E a coisa pegou, né? Nesse sentido. Então eu sinto que foi muito por aí, via o mercado que me estabeleci. Então, logicamente, que o trabalho vai ganhando densidades, eu vi a diferença que foi também, enquanto professor, e no momento que eu decido a trabalhar exclusivamente em artes plásticas, vejo como que o trabalho ganha densidade, ganha maturidade, ganha aprofundamento, e vi que a resposta é equivalente. Porque enquanto que existia tudo muito morno, né? Não existia, eu não tinha como me dedicar exclusivamente às artes, eu tinha que dar aula, né? E dar aula também era uma experiência muito legal, só que meu trabalho não existia nesse sentido, ele existia de uma forma muito lenta, né? Eu tive, assim, só fazer um parênteses, eu tive uma experiência muito interessante aqui em Vitória com a Galeria Usina, que foi nos anos 80. Isso me trouxe também, eu acho que foi a partir da Usina que eu tive uma noção, vamos dizer, antes de chegar em São Paulo, na Galeria Marília Razuc, que eu tive uma noção real do que seria ser um artista profissional. Ser um artista onde o meu trabalho fosse visto de uma forma séria, de responsabilidade, né? Porque para a gente aqui na época nós não tínhamos um referencial algum, né? O Brasil não tinha grandes referências, era tudo ainda muito escondido, porque não existiam periódicos, né? As revistas eram pouquíssimas, a gente poderia saber um determinado artista ou um outro, mas quantos outros que estavam trabalhando também a gente não conhecia. Hoje, com a presença da internet, vocês todos têm uma facilidade imensa de saber o que está acontecendo aqui no mundo inteiro, né? Isso que é espetacular, né? Então, para a minha geração, realmente foi uma diferença imensa. Bom, então, assim, concluindo, eu não vou me estender demais, assim, então eu me sinto um pesquisador. Paralelo a essa questão, eu fui diversificando os materiais, né? Tive uma oportunidade de apresentar o trabalho de uma forma muito especial, com uma potência que eu desconhecia do meu processo criativo, que foi o convite do Museu Vale em 2007. Foi uma experiência espetacular e com curadoria do Paulo Eckenhoff. Neuza Mendes também participou e contribuiu imensamente a pensar o trabalho também. Eu tive uma experiência com a escola lacaniana também de psicanálise, que isso me ajudou muito a pensar todo esse grande projeto que é do Museu Vale. E foi uma experiência que viajou, fomos para Rio, São Paulo e Belo Horizonte, né? Então, a partir daí, eu acho que eu sinto que o trabalho ganha uma potência diferenciada, entendeu?
Eu vi o quanto que nós somos capazes de chegar, porque enquanto que você ficar numa certa cobrança perante o mercado, pequenas instituições, você não vai ter uma dimensão da sua capacidade, entendeu? Eu acho isso muito legal. E acho muito importante dizer aqui também sobre eu, enquanto morador de Vitória, né, estar aqui tentando descobrir esse Brasil, tentar descobrir esse mundo e sem precisar sair daqui. Né? Eu acho que isso que é importante também, porque quantos artistas que tiveram que se deslocar, e às vezes sem problema nenhum, né? Mas assim, eu me sinto muito capixaba demais para poder sair daqui. Eu adoro isso aqui, então eu não quero sair. Então eu tenho que contar muito com o meu trabalho. Eu não estou, como eu falei, eu não estou fazendo lobby, né? Porque muitos fazem o lobby, ajuda, isso ajuda a beça. Não estou aqui julgando ninguém, não. Eu acho que ajuda a beça. Poderia estar andando de uma outra forma, se eu estivesse em outros centros, né? Mas eu quero continuar aqui. Eu acho que nós temos que pensar dessa forma. Acho que nós podemos ser profissionais, bons profissionais, em qualquer parte do mundo. Né? Precisamos estar no grande centro para provar alguma coisa. Né? Então é isso, assim, eu continuo a trabalhar, continuo a expor em vários lugares, consegui abrir uma frente, me descobriram em Nova York, estou trabalhando com uma galeria de Nova York, e é muito interessante para mim, enquanto morador de Vitória, eu não estou me diminuindo, não, mas eu sei o quanto que é difícil nós estarmos aqui e sermos descobertos pelo mundo, né? Vencer as fronteiras, né? E vencer as fronteiras, exatamente. Então, assim, eu acho que eu gostaria de passar essa ideia desse desejo, essa paixão, eu acho que isso que nos movimenta. Eu sinto que nos anos 80, nesse período que eu comecei a trabalhar com a Galeria Usina, que foi uma galeria muito importante do nosso estado, que recebeu grandes nomes da arte brasileira, eu vivi uma espécie de uma crise cultural, né? Que eu precisava entender uma questão de referências e eu estava meio perdido, não conseguia me encontrar. Bom, e comecei a trabalhar com a questão da pintura corporal indígena, fiz algumas experiências, me senti que a química, né, a ideia da coisa assim não me interessou, né, o suficiente para poder dar continuidade ao trabalho. Daí eu pensei assim, poxa, eu vou para os azulejos portugueses. Eu comecei a trazer a questão histórica do país, né? Até fazendo um parênteses, assim, li recentemente uma ideia muito interessante da Bjork, nessas entrevistas do Hans Ulbricht, e que ela falou uma coisa linda, eu achei, ela é da Finlândia, né? E ela falou assim, Finlândia não tem referência de nada. Né? Bom, mas eu estou falando aqui de Brasil, não estou falando só de Espírito Santo. Né? Bom, mas ela falando da questão da ausência de referencial, que dá uma liberdade muito grande para ela. Com isso, ela é capaz de inventar qualquer coisa. Porque quando nós temos, que ela fala assim, que pena que eu tenho dos italianos, porque a carga é tão grande, é um renascimento, é tudo. Você imagina você ter na sua história Caravaggio, Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, é uma responsa imensa, né? Você tem essa carga toda para você trazer, né, como tradição, quer dizer, é uma coisa muito dura. Porque o que eu estou querendo dizer aqui é sobre a questão da tradição que eu não encontro, né? E ela fala sobre essa questão da invenção. Já que nós não temos invenção lá na Finlândia, onde a Bjork é, ela está livre para criar qualquer coisa, né? Porque ela não tem que carregar ninguém nas costas. Bom, então, nós temos uma pequena tradição, nós temos a pintura corporal indígena, isso na questão artes visuais, a azulejaria portuguesa, que eu comecei a me interessar bastante,
E encontro na azulejaria portuguesa o mundo árabe, por causa da influência dos mouros, né? Bom, e encontro dentro de casa o mundo árabe, porque eu sou filho de sírios, né? Sou filho direto de sírios. Papai e mamãe foram nascidos lá, né? Já são falecidos. Bom, então, quando eu me deparo com essa história, né? Essa realidade, eu acho que as coisas começam a acontecer. E aí eu apresento esse primeiro trabalho, eu apresento essa experiência na Galeria Usina. E quem me chama a atenção para essa questão foi o crítico Casimiro Xavier de Mendonça, que ele chama essa série de tapetes voadores. Que aí eu já estava mergulhado na pesquisa do papel e realmente os trabalhos pareciam muito com os tapetes árabes. E ele faz um texto de apresentação para essa minha exposição individual. E daí eu mergulho nesse universo, né? Então, paralelo a isso, eu fui sendo muito, vamos dizer assim, estudado por Neuza Mendes e que me ajudou muito a provocar esse desejo de querer ir mais fundo, de querer entender essa história. Em 2007, com a exposição do Museu Vale, e também com a experiência da psicanálise, da escola lacaniana, eu entendo que a ausência do pai era um dado fundamental também no meu processo. Porque meu pai casou muito velho, eu nasci, ele já tinha 55 anos, isso você imagina, há 62 anos atrás, que é a minha idade, né? Uma pessoa de 55 anos, quer dizer, uma pessoa muito distante, né, da modernidade, já se colocando de uma outra forma. E ele adoece e falece. Ele adoeceu, eu tinha 5 anos. Então, de 5 até 12 anos, quer dizer, foram 7 anos, foi um período de doenças, né? Então, eu não tive contato com ele. Então, essa ausência foi uma coisa que realmente fez parte do meu processo criativo, né? Desse mergulho, dessa exposição em 2007, que eu me dei conta disso. E eu precisava realmente assim, amarrar um conceito, entender muito mais essa produção e sair do processo puramente intuitivo, que foi o que me movimentava, vamos botar assim, 80% do meu trabalho, né? Então, eu precisei enxergar dessa forma. Então, eu comecei a entender que a questão ausência, perda, falta, né, são elementos que são fundamentais no meu processo. Com isso, eu fui procurando materiais também que pudessem criar esse simbólico, né? Então, teve um material que eu achei muito interessante, que foi a cola quente, que ela traduz uma transparência. Lógico que isso também vem das aquarelas, esse desejo de transparência, mas esse simbólico ele foi se apresentando com muito mais presença, né? Então, assim, o trabalho, hoje eu sinto que a questão do deslocamento, ele se apresentou muito mais. Aí se apresenta muito mais. Por quê? Eu comecei a entender a questão da ausência do pai e uma pessoa me chamou a atenção de que pode ser também uma questão da ausência, da questão da pátria dos meus pais. É uma saída, quer dizer, eles são imigrantes. A questão do exílio é uma questão muito forte no meu imaginário, né? Então, eu acho que essa falta, essa questão que eu apresento do pai, pode ser também essa questão dessa perda da pátria. E eu começo a trabalhar muito com a questão do texto, a questão da palavra, né? Ela se apresenta demais. E eu fico pensando também, será que também
seria a permanência da pátria, porque a língua é a pátria, né? Quando os imigrantes vieram para o Brasil, que você pode reparar, mesmo os italianos, os alemães, japoneses, árabes, eles se fechavam, porque ali existia a possibilidade da língua permanecer, né? Isso é uma coisa óbvia, né, para todos. E, logicamente, com o passar do tempo, a miscigenação, toda essa, né, essa mistura, né, isso tudo vai se dissipando. Então, a pátria vai se dissolvendo, né? Então, eu fico pensando, esse desejo que eu faço no meu trabalho, que eu reúno muito esses textos todos em encadernações, como livros, né? Será que é um desejo da permanência da língua, dessa pátria que se foi, né? E então é isso, assim, eu acho que o meu trabalho ele é muito calcado na questão da imigração, né? Eu acho que essa questão do deslocamento que hoje se apresenta com muita presença, assim, é um dado fundamental. Eu tenho falado muito sobre questões simbólicas do deslocamento, como nuvens, como caminhos, né? A própria linguagem cria essa possibilidade também do deslocamento. Então, assim, eu vejo meu trabalho dessa forma, assim, ele tá andando dessa maneira, entendeu? Será que essa relação também dos livros não é uma conexão com essas pátrias, né? Porque não é mais uma pátria, apesar de uma origem, né? Uma origem é uma conexão com outros países, com outras culturas, e há um imbricamento. Sim. Né? Não é mais uma natura, mas são umas pátrias. Ancorar numa pátria, acho que é meio complicado, né? Sim, não tem, fica como um desejo de permanência, de segurar aquilo. Mas é isso que você está falando, de repente, o sincretismo se dá aí, né? Porque acho que essa é a relação do mundo também, né? Quando você se coloca aqui como indivíduo, Vitória, Espírito Santo, mas um cidadão no mundo, trabalho em Nova York, enfim, no mundo, né? Eu acho que já está englobando essa relação, né? Já tem o entre um e outro, já está muito bem colocado, não é tão busca, Sim. mas há um conforto entre uma entrada e uma saída, né? De uma cultura, de uma relação, de um material, dessa potência que vem, né? da criação, né? E que você revisita também, né? Eu me lembro daqueles, são desenhos, aquarelas, gravuras dos pretos, né? As nuvens, que se chama de nuvens. Sim. Porque há ali também uma dificuldade de identificação de uma técnica, mas é uma soma de técnicas, né? De um gravador, de um aquarelista, de um pintor, né? São fusões que vão se dando. Eu acho que essa relação que você está falando, eu estou me lembrando, assim, Sim. porque é um privilégio para mim, que sempre foi, de ter acompanhado esse processo. Para mim, a compreensão da arte contemporânea passou, para mim, o meu amadurecimento e também a minha opção, né, como crítica e curadora, vai muito pelo encontro do seu frescor, de fazer, de largar, de sair da universidade, né, também de uma situação cômoda, e o enfrentamento com você, esse momento da criação. Né? Então, foi assim. Sempre é. Começa a falar, eu começo a trazer esse laguinho. Essa é a complexidade, né, Neuza, assim, que nossa história é uma história louca. Você, como secretário de Estado que você me orientou diversas vezes sobre a nossa riqueza de diversidades étnicas no nosso Estado. Eu acho que é um Estado muito diferenciado nesse sentido. Tem uma série de obras suas que fala tem esse voo também, né, na paisagem, né? Você quase que focaliza a paisagem, mas essa paisagem no sentido, não estou vendo uma árvore, mas é uma árvore, é todo um panorama desse aéreo, dessa
desse território, né? Uma cartografia, uma desse coisa assim. Né? Então, assim, eu acho que essa complexidade, que eu acho que é rica, né, nos faz, assim, traz esse desejo de querer entender a nossa história aqui e a questão da identidade, que eu acho que é essa diversidade imensa, né, essa é uma riqueza. Agora, se torna muito complexo, porque não é uma coisa que fecha numa ideia única, né? É uma coisa muito ampla, né?